Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, meu nome é Diana e sou uma mulher de 30 e poucos anos. Estive casada por 2 anos, após um namoro de 2 anos e meio. Embora já tenha decidido me divorciar, sinto que seria como dar um tiro no pé se contasse a minha família ou amigos próximos. Mas preciso de consolo, então decidi escrever esta história e compartilhá-la através do rádio. Conheci meu marido por meio de um amigo da universidade. Na verdade, eu não queria um encontro às cegas, mas ele viu uma foto minha por acaso e pediu ao meu amigo que nos apresentasse. Naquele momento, meu amigo estava procurando emprego e meu marido já trabalhava na empresa onde meu amigo queria entrar. Não sei se foi por querer obter mais informações, mas meu amigo me pediu insistentemente que aceitasse o encontro, dizendo-me que só iríamos comer algo e depois eu poderia voltar para casa. Dado o contexto, eu não tinha grandes expectativas e só queria comer e voltar para casa. No entanto, para minha surpresa, meu marido e eu nos conectamos muito bem. Conversando com ele, percebi que era uma pessoa lógica e racional. Além disso, ambos gostávamos de filmes e música, e tínhamos gostos semelhantes. Tendo tanto em comum, nossas conversas fluíam e o tempo passava voando. Assim, pouco depois, nos tornamos um casal. Cerca de 2 anos depois de começarmos a namorar, meu marido me propôs casamento formalmente. Eu também havia pensado que se me casasse, seria com alguém que eu amasse, então aceitei sua proposta sem pensar muito. No entanto, quando começamos a planejar o casamento, enfrentamos um grande obstáculo. Olhando para trás, eu deveria ter cancelado o noivado naquele momento, mas fui tola. Quando começamos a falar sobre o casamento, a conversa mais desconfortável, mas necessária, foi sobre dinheiro. Durante o namoro, quase sempre dividíamos os custos dos encontros pela metade, e nenhum dos dois mencionou que fosse um fardo, então nunca discutimos em detalhes sobre dinheiro. Mas agora, com os preparativos do casamento e a vida de recém-casados pela frente, não tínhamos outra escolha. Sou funcionária pública em uma cidade pequena, e meu marido é empregado em uma empresa privada. Naturalmente, meu salário é significativamente menor que o dele, mas tenho um pequeno apartamento em meu nome. É um apartamento que ganhei em um sorteio de moradias e morava lá com meus pais. Meu marido, é claro, pensava que essa casa era dos meus pais e não imaginava que fosse minha. Quando lhe disse que tinha uma casa, ele ficou muito feliz, com um sorriso de orelha a orelha. Além disso, eu havia economizado cerca de $40.000 e meu noivo tinha cerca de $80.000. Na área onde vivemos, com $120.000 e um pequeno empréstimo, é possível comprar uma boa casa ou um pequeno apartamento antigo. No entanto, meu marido tinha uma ideia completamente diferente. Queria que meus pais se mudassem para um apartamento alugado menor e que começássemos nossa vida juntos no meu apartamento. Eu me opus firmemente a essa ideia. Quando eu era criança, devido ao fracasso nos negócios do meu pai, sempre morávamos de aluguel. Por isso, quando ganhei o sorteio do apartamento, decidi firmemente que meus pais morariam lá. Eu não queria ver meus pais preocupados com o dono da casa ou angustiados com o próximo contrato de aluguel. Quando expliquei isso ao meu marido, ele não conseguiu argumentar mais. Disse-lhe que, dado que um empréstimo implicaria pagar juros, deveríamos procurar uma casa dentro do nosso orçamento. Então, meu marido me disse para não me preocupar, que seus pais se encarregariam da casa. Embora possa parecer materialista, honestamente me senti grata e feliz ao ouvir isso. No entanto, o que ele disse depois me deixou sem palavras. Sugeriu usar o depósito de aluguel da casa onde viviam seus pais para nossa casa de recém-casados. Perguntei então onde seus pais iriam morar. Ele respondeu que todos viveríamos juntos. Perguntei se ele estava sugerindo que vivêssemos com seus pais, e ele me disse que seus pais eram tão independentes que mal notaríamos sua presença na casa. Acrescentou que cada um vivia sua vida e que não interfeririam conosco. Expliquei que, se no futuro seus pais realmente precisassem de cuidados devido a problemas de saúde, estaria disposta a considerar viver juntos. Mas naquele momento, eu não via a necessidade de combinar 2 famílias. Então, meu marido me perguntou se eu não sabia que ele era o filho mais velho e por que eu não tinha dito antes que não estava disposta a viver com seus pais. Respondi que, nos dias de hoje,
Quem pensaria que um casal recém-casado viveria com os sogros desde o início? Esta discussão se prolongou por cerca de 2 semanas. Finalmente, meu marido cedeu. Disse que não viveríamos juntos com seus pais, mas pediu que eu prometesse cuidar dele se algum dia precisassem de ajuda. Disse-lhe que sim, pois isso me parecia uma responsabilidade natural como filha. Expliquei que, da mesma forma, se meus pais precisassem de ajuda, eu também precisaria do seu apoio. No entanto, parecia que depois de resolver um problema, surgia outro. Desta vez, meu marido sugeriu que, mesmo que vivêssemos separados, deveríamos ajudar economicamente seus pais todos os meses. Perguntei quanto ele estava pensando e ele disse que entre $300 e $500 por mês lhe parecia adequado. Perguntei por que ele queria começar a dar dinheiro a eles logo após o casamento, quando não o tínhamos feito antes. Ele respondeu que era seu dever como filho mais velho. Eu disse que, se essa era sua lógica, eu também era a filha mais velha e, portanto, também deveria dar a mesma quantia aos meus pais. A isso, ele respondeu que não era a mesma coisa ser filho ou filha. Naquele momento, minha raiva chegou ao limite e declarei que queria romper o noivado. Pedi ao meu marido que terminássemos nosso relacionamento e parei de atender suas ligações e mensagens. Depois de cerca de 3 dias, recebi uma ligação da minha sogra. Ela me informou que havia conversado com seu filho e não entendia por que ele havia dito coisas tão dolorosas que me afetaram profundamente. Pediu desculpas e me assegurou que nem ela nem meu sogro esperavam ou desejavam apoio financeiro, e me pediu gentilmente que, nesta ocasião, considerasse que seu filho havia cometido um erro e deixasse passar. Finalmente, a persuasão da minha sogra me fez dar outra chance ao meu marido. Ele também se desculpou comigo. No entanto, logo após nosso casamento, entendi por que tanto minha sogra quanto meu marido insistiram em me manter na relação. 2 meses após nos casarmos, descobri que meu sogro tinha demência. Quando soube disso, fiquei com raiva e perguntei como puderam esconder algo tão importante. Tanto minha sogra quanto meu marido disseram que não sabiam de nada a respeito e que também estavam surpresos. Embora eu tivesse minhas suspeitas, não tinha provas. Felizmente, a condição do meu sogro era leve, a ponto de alguém que não o conhecesse bem poderia pensar que ele era apenas esquecido. Se alguém dissesse que eu deveria ter cancelado o casamento naquele momento, honestamente, já havíamos registrado nosso casamento e eu não tinha coragem de enfrentar a todos dizendo que nos separamos logo após o casamento. No meu escritório, há poucos funcionários e eu me preocupava com o que eles pensariam de mim. Foi um erro meu não tomar uma decisão sábia, deixando que meu orgulho e minha imagem importassem mais. Após o casamento, fizemos uma promessa mútua: economizar o máximo possível para nos mudarmos para um novo apartamento em 5 anos, pelo bem dos nossos futuros filhos. Por essa razão, eu gerenciava tanto o meu salário quanto o do meu marido. Eu lhe dava uma mesada de $500 por mês, enquanto eu não me dava um orçamento fixo. Só de vez em quando comprava alguma roupa pela internet. Não era minha intenção viver assim, mas ver o saldo na nossa conta bancária crescer me motivava a economizar ainda mais. No entanto, aproximadamente 1 ano após o casamento, meu marido de repente disse que queria enviar dinheiro para sustentar sua família. Foi uma despesa inesperada e, além disso, havíamos concordado antes do casamento que não faríamos algo assim, então me parecia difícil aceitar. Ao não responder afirmativamente de imediato, meu marido de repente disse que ele trabalhava mais horas e ganhava mais dinheiro, e que isso não era justo. Então sugeriu que cada um gerenciasse seu próprio salário e que dividíssemos as despesas comuns. Até aquele momento, pelo menos meu marido não tinha se gabado de ganhar mais dinheiro na minha frente, mas agora ele estava até mesmo se vangloriando disso, o que me fez perder o carinho por ele. Não só isso, como também me disse que, como meu horário de trabalho terminava 2 horas antes do dele, eu deveria considerar fazer algum trabalho extra durante esse tempo. Parecia que ele via minhas tarefas domésticas e cozinhar como se eu não fizesse nada. Cada vez que ele falava, eu ficava mais irritada, então lhe disse que tudo bem, que cada um gerenciaria seu próprio dinheiro. Olhando para meu marido dormindo, me perguntei com lágrimas nos olhos por que eu deveria continuar vivendo assim com alguém que não me oferecia nenhuma alegria. Eu me sentia vazia e pensei que se nosso relacionamento havia se tornado tão calculista e ele não queria cumprir com seus deveres como marido, então eu não tinha por que cumprir com meus deveres como esposa. Na manhã seguinte, parei de cuidar das tarefas domésticas.
Preparei um café da manhã simples antes de ir trabalhar e quando meu marido me perguntou onde estava sua comida, eu disse que, se ele estava com fome, podia prepará-la ele mesmo. Ele respondeu indignado, dizendo que não podia acreditar no que estava acontecendo e levantou a voz. Eu lhe lembrei que agora compartilhávamos as despesas e que também deveríamos compartilhar as tarefas domésticas. Como foi ele quem sugeriu isso, não pôde refutar e foi trabalhar resmungando. Ao meio-dia, fui à lavanderia para lavar as roupas e vi que suas camisas, meias e roupas íntimas estavam misturadas com as minhas. Isso me incomodou tanto que as tirei e deixei de lado. Também limpei apenas as áreas da casa onde eu passava mais tempo. Após alguns dias, meu marido reclamou do estado da casa, dizendo que não podia acreditar em como tudo estava. Antes, quando meu marido começava uma discussão, eu costumava responder e, embora acabasse me sentindo magoada, continuava a discussão. Mas agora, eu me sentia tão cansada e irritada que decidi ignorá-lo completamente. Vendo que eu não respondia, meu marido começou a me observar com mais cuidado. Pouco a pouco, começou a reduzir suas saídas noturnas e pelo menos tentava cuidar de suas próprias coisas. O problema era que, apesar dessas mudanças, eu não sentia nada. Meu coração não se amolecia e eu continuava me sentindo indiferente. A razão pela qual eu não havia me divorciado era porque ambos tínhamos muitos conhecidos e eu pensava que o divórcio poderia prejudicar nossa vida profissional. Eu não queria ser o centro de fofocas, então decidimos viver como colegas de quarto, mantendo as aparências como um casamento de fachada. Diante de nossos pais, agíamos como se tudo estivesse bem, embora eu ache que minha mãe notou algo. Esse estilo de vida continuou por cerca de 8 meses. Recebi uma ligação da empresa do meu marido informando que ele havia tido um grave acidente. Apesar de tudo, ele ainda era meu marido e, ao ouvir essa notícia, senti como se meu coração tivesse parado. Fui rapidamente ao hospital onde ele estava internado. Ele havia sofrido queimaduras graves. Disseram-me que ele precisaria de várias outras cirurgias. Vê-lo deitado sem poder se mover me fez sentir muito mal. Felizmente, o acidente ocorreu no trabalho, então seria coberto pelo seguro de acidentes de trabalho. No entanto, muitas das cirurgias reconstrutivas necessárias não estavam cobertas, então teríamos que pagar uma parte. As queimaduras estavam em áreas visíveis, como o rosto e o pescoço, então não podíamos evitar as cirurgias. Por sorte, ele tinha um seguro adicional que eu havia contratado anteriormente, então pensei que não teríamos grandes problemas. Alguns dias depois, meu marido, que havia recuperado a consciência, me pediu para tomarmos um café fora do hospital. Quando cheguei, sentei-me na frente dele e ele começou a falar comigo sobre dinheiro. Naturalmente, ao ouvir seu pedido, recusei imediatamente. Lembrei-lhe que foi ele quem decidiu que cada um gerenciasse seu próprio dinheiro, então agora não fazia sentido ele vir me pedir ajuda. Disse-lhe que, como ele sabia, eu ganhava muito menos do que ele trabalhava menos horas, então não podia ajudá-lo financeiramente. Ele se enfureceu, acusando-me de não ter coração nem compaixão, e de como eu poderia abandoná-lo no momento de necessidade. Perguntei por que ele precisava de dinheiro se tinha seguro, e ele me disse que cancelou aquele seguro porque achava que era desnecessário, eliminando tanto o seguro de saúde adicional quanto o de vida. Perguntei se ele não tinha economias e ele disse que gastou todo o dinheiro ajudando seus pais. Disse-lhe que não havia mais nada a discutir e levantei-me para ir embora. A partir daquele momento, meus sogros começaram a me ligar. Não atendi às chamadas. Sabia que, se atendesse, meus sogros usariam palavras doces para tentar me fazer mudar de ideia, como haviam feito antes. Embora vivêssemos juntos e eu não pudesse evitar ver meu marido, sabia que, devido à gravidade de suas queimaduras, a cirurgia plástica era inevitável. Sentia pena dele, mas era uma pena distante, como a que se sente ao ver pessoas em dificuldades na televisão. Com o passar dos dias, percebi que não tinha mais nenhum sentimento por ele. No entanto, abandonar alguém na sua situação pesava na minha consciência, então eu me encontrava em um dilema. No meio de tudo isso, a pessoa que me ajudou a tomar uma decisão foi minha sogra. Como eu não respondi às suas chamadas, ela finalmente veio até nossa casa. Ao ver o rosto do meu marido, ela desabou em lágrimas e me acusou de ser a responsável por tudo. Disse que, devido às minhas constantes queixas sobre como ele gastava dinheiro, meu marido havia trabalhado demais e por isso teve o acidente. Segundo ela, era minha responsabilidade restaurar o rosto de seu filho.
Perguntou-me se eu acreditava que seu filho ganhava dinheiro só para mim. Disse à minha sogra que seu filho não tinha contribuído com nada nesta casa, além do próprio alojamento. Perguntei-lhe por que me acusava quando seu filho não cumpria com suas responsabilidades de marido. Enquanto discutíamos, percebi que realmente precisava terminar essa relação. Por que eu deveria manter as aparências e continuar vivendo assim? Além disso, se a saúde do meu sogro piorasse, eu sabia que minha sogra e meu marido apenas tornariam minha vida mais difícil. Decidi pedir o divórcio. Meu marido ficou furioso e recusou, mas eu avisei que, se levássemos o caso ao tribunal, ele teria que pagar os honorários do advogado e não lhe sobraria muito dinheiro. Finalmente, ele percebeu que eu falava sério e aceitou o divórcio. Felizmente, a casa que colocamos à venda foi vendida rapidamente, então consegui recuperar facilmente o dinheiro que havia investido em sua compra. Assim, consegui me divorciar e agora estou livre. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Se eu tivesse terminado o noivado desde o início, não teria passado por toda essa agonia. Embora me dê raiva pensar nisso, estou grata por ter escapado daquela situação. Por enquanto, quero me dedicar a fazer exercícios, desfrutar dos meus hobbies e passar tempo com meus pais. As pessoas que se encontram em uma situação semelhante à minha, aconselho que não tenham remorsos e, mesmo que pareça egoísta, tomem decisões que sejam melhores para vocês mesmos. Sei que há pessoas que criticam pessoas como eu, dizendo que eu nunca deveria ter me casado e que deveria ter vivido sozinha. Aqueles que me acusam de ter traído meu marido e sua família, ou de ter me divorciado no pior momento para meu marido, quero dizer claramente, por que me acusam de traição? O casamento deve ser baseado no amor. Eu me casei por amor, e acredito que apenas o amor pode sustentar uma vida matrimonial. Eu não o traí. O amor se desfez por culpa do meu marido, que insistia em dividir tudo em seu dinheiro e meu dinheiro. A vida não é curta. Repito, se o relacionamento com os pais do seu marido ou namorado não é especial após muitos anos de namoro ou casamento, não sacrifiquem sua vida por eles. Avaliem a situação objetivamente. Obrigada por ouvir minha história. Desejo-lhes o melhor e que encontrem felicidade e paz em suas decisões. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.